O Supremo Tribunal Federal começa a realizar amanhã audiência pública na Corte para debater a responsabilidade de provedores e a retirada de conteúdos ofensivos na rede. Em 2 dias, 47 expositores vão participar dos debates sobre o Marco Civil da Internet. O Supremo Tribunal Federal recebeu 91 pedidos de inscrição de representantes de instituições públicas e privadas, da advocacia e da academia, mas devido às limitações de tempo e de espaço, apenas 47 foram selecionados. Em razão do número de entidades habilitadas para expor na audiência pública, o encontro vai ser realizado em 2 dias. A audiência pública foi convocada pelos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, relatores de recursos que tramitam no STF. Os temas em discussão são a possibilidade de provedores de aplicativos por conteúdo criado pelos usuários e a possibilidade da remoção, a partir de notificação extrajudicial, de materiais que ofendam direitos, incitam ódio ou disseminam fake news. O tema 533, de relatoria do ministro Fux, trata do dever da empresa que hospeda a página na internet de fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar sem intervenção judicial quando for considerado ofensivo. Já o tema 987, de relatoria do ministro Dias Toffoli, discute a constitucionalidade de regra do Marco Civil da Internet, que exige ordem judicial prévia e específica de exclusão de publicações para responsabilização civil por danos causados pelos criadores do conteúdo. Bom, agora para repercutir o tema, eu converso ao vivo de forma remota com o pesquisador e mestre em Direito pela Universidade de Brasília, Paulo Renan. Seja bem-vindo, muito boa tarde. Paulo, que é especialista nesse assunto, se debruça há muito tempo, né, sobre pesquisas nesse ambiente virtual, e amanhã um debate decisivo, daqui a pouquinho também uma decisão também muito aguardada. Quais os impactos desse julgamento e a importância da audiência pública amanhã, Paulo? Uma ótima tarde, Rafaela e audiência. Esse é um tema muito aguardado nos debates de direito digital no Brasil já há bastante tempo. Inclusive, um dos processos trata do Orkut, né, uma rede social que já nem existe mais, mas a questão jurídica, né, que está em debate continua sendo muito relevante e, com certeza, a audiência de amanhã vai poder oxigenar o Supremo, trazer vários insumos para que os ministros e ministras possam, né, proferir suas decisões de forma mais bem harmoniosa com a natureza da internet e os anseios da sociedade. Paulo, como é que funciona hoje na prática? Os provedores são responsabilizados pela publicação de conteúdos sensíveis, mas eles precisam ser notificados por uma decisão judicial. Isso demora, enquanto isso o conteúdo está ali nas redes, é assim? É muito burocrático. A gente tem, no Marco Civil, a gente tem uma separação entre provedores, né? Empresas que oferecem a conexão, empresas de telefonia, empresas de TV a cabo, elas são os provedores de conexão. Essas estão absolutamente livres de qualquer responsabilidade. Por outro lado, a gente tem as empresas que oferecem os serviços online, e aí que vão desde, enfim, bate-papo, mensageiros instantâneos, redes sociais, armários virtuais, e, enfim, são incontáveis serviços, né? Serviço de direcionamento no trânsito, ou pedido de comida. Todas essas são provedoras de aplicações. Para essas empresas, o Marco Civil diz que elas só passam a ser obrigatoriamente responsáveis na medida em que houver uma decisão judicial. Sem uma decisão judicial, elas não respondem por nenhum tipo de dano, a não ser, repito, subsidiariamente, depois que um juiz disser, olha, esse conteúdo aqui ele é ilegal, ele precisa ser indisponibilizado, removido, ou etc. E aí, se a empresa não fizer nada em função da decisão judicial, aí ela assume a responsabilidade. A gente tem 2 exceções hoje valendo. A primeira são materiais de intimidade, né, privados, e que sejam circulando sem autorização das pessoas envolvidas. Aí não precisa de decisão judicial. Basta avisar a plataforma, a pessoa que está na imagem, ou um representante legal, um advogado, um pai, no caso de uma adolescente, por exemplo, a plataforma passa a ser obrigada a remover a partir dessa notificação, ou as questões de direito autoral que ficaram de fora
do Marco Civil da Internet no que tange a essa responsabilidade civil. Paulo, eu sei que você tentou se inscrever para a audiência pública amanhã. São 47 organizações, entidades, né? E 52 pessoas estão inscritas para falar. Se você fosse ouvido amanhã aqui na mais alta corte do país, na sua avaliação, esse artigo é o 19, salvo engano, do Marco Civil, ele deve ser inconstitucional ou não? E por quê? Porque eu acho que pelas decisões liminares monocráticas que a gente observa dos ministros, parece que já há uma tendência aí, né? Em agilizar a notificação à empresa para que a retirada do conteúdo sensível seja feita mais rápido. Qual a sua avaliação? Enfim, até uma questão importante, né, para a audiência, para quem assiste aqui o Jornal da Justiça entender, que a audiência de amanhã e da quarta-feira, ela não é uma sessão de julgamento. Então, a abertura que se faz nesse momento é mais para o Supremo entender o contexto, né? A defesa mais veemente de ser ou não ser constitucional o artigo, o melhor momento dela é na sessão de julgamento, que ainda não tem data, provavelmente vai ser no segundo semestre. Mas, de qualquer forma, para não fugir da pergunta, eu, como alguém que trabalhei ativamente na elaboração do anteprojeto que foi enviado ao Congresso Nacional, eu defendo a completa constitucionalidade do artigo 19, inclusive porque a discussão que se faz na própria ação de declaração de inconstitucionalidade, né, nos recursos que são colocados e nas decisões que vêm dos tribunais de justiça, é de que o Marco Civil não atende a leituras, né, de responsabilidade civil que estão no CDC ou que estão no Código Civil, mas não há exatamente uma contraposição ao texto da Constituição Federal, da Constituição da República de 88. Dentro do que cabe, a partir dos poucos aspectos da Constituição que estão definidos em texto, o legislador fez uma escolha, houve uma opção de se estabelecer essa dinâmica. Por quê, né? Qual que é o sentido dessa dinâmica? É evitar que as empresas tenham que julgar o que está certo, o que está errado, o que é lícito, o que pode ou o que não pode estar na internet. Obviamente, na situação que a gente vive, né, no Brasil pós 8 de janeiro, e com todas as questões de discurso de ódio, diversos aspectos de desordem informacional que marcaram a década de 2010 e marcam esse início da década de 2020, a gente gostaria muito que as empresas fossem mais ágeis. De fato, elas têm deixado a desejar. Mas o texto do Marco Civil não é um impedimento. A gente pode organizar a responsabilidade das empresas pelos conteúdos em obrigação, proibição e autorização. O Marco Civil não proíbe nem obriga, ele autoriza. E isso permite que as empresas sejam punidas tanto por eventuais excessos, remover conta de quem não deveria, e há decisões nessa linha, quanto por omissão, né, por deixar de agir à luz dos seus próprios termos de uso. Então, se a empresa diz, aqui não vai ter um conteúdo, e tem aquele conteúdo, e ela mantém aquele conteúdo, ela pode ser processada com base nos seus próprios termos de uso, e isso acontece, né? A questão também é muito sensível, porque a gente tem política envolvida, economia envolvida, soberania nacional envolvida, e a questão jurídica técnica da constitucionalidade. E o Supremo Tribunal Federal não é só uma corte jurídica, ele é também uma corte política. Vai ser uma situação bastante complexa e com certeza a corte vai estar à altura dessa riqueza de detalhes aí e aspectos. Certamente, você com certeza está à altura disso tudo e colocou as coisas no seu devido lugar. Realmente, eu já aqui me antecipando, a constitucionalidade ou não é só no segundo semestre, mais para frente, se é que o Supremo vai pautar essa questão no segundo semestre. Amanhã são os debates, certamente todos os atores envolvidos no processo vão contribuir demais também, porque como Paulo bem colocou, a questão é complexa. Muito prazer mais uma vez em bater um papo contigo, em te receber aqui, Paulo Renan. Um abraço, boa tarde, até a próxima. Um abraço, Rafaela, e quero pedir licença aqui para destacar a participação do ministro, né, dos Direitos Humanos, o ministro Silvio Almeida, a única pessoa negra que vai ter a oportunidade de falar nessa audiência e com certeza vai trazer os aportes necessários para as questões de discurso de ódio, racismo, que são também uma pauta bastante importante nos dias de hoje. Muito obrigado, uma ótima tarde a todo mundo. Para já adiantar que nós vamos transmitir ao vivo, viu? A TV, a Rádio Justiça, YouTube, faremos a transmissão ao vivo aqui, acompanhe, viu, Paulo? Tchau, tchau, boa tarde. Estarei acompanhando com certeza. Obrigada, tchau.